Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estarmos reunidos mais uma vez para juntos aprendermos mais de Deus. Eu sou o pastor Jefferson Belisário, aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o diácono Elias. É um prazer estar aqui juntamente com todos os irmãos aqui nessa aula abençoada. A paz do Senhor, irmãos, presbítero Alex aqui falando. Estamos muito felizes de podermos compartilhar um pouquinho da nossa aula desta semana. A paz do Senhor, amados, aqui é o presbítero Wellington, estamos juntos aqui para aprendermos mais um pouquinho do Senhor. Lembrando que nós estamos aqui situados em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Os irmãos têm a liberdade para se inscrever no nosso canal. Você pode também deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, deixe assim o seu like. Os irmãos, compartilhem os nossos vídeos, façam isso. E você que está aí no chat, fique à vontade para se comunicar conosco. Tenho certeza que tudo isso será uma bênção na vida de vocês. Nós estamos na lição de número 3. A nossa revista nesse trimestre fala sobre o verbo que se fez carne. E a lição de número 3 hoje, a verdadeira adoração. Nós vamos aprender um pouco mais da parte de Deus sobre a verdadeira adoração. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero mais uma vez agradecer ao Senhor por esta oportunidade, a qual o Senhor tem nos dado, Pai, de aqui estar reunidos. Ó Deus amado e santo, que este momento de reunião, ó Pai, a qual estaremos, ó Pai, ministrando a Tua palavra. Que o Senhor possa usar a cada um de nós de uma maneira especial e poderosa, que todas as palavras que forem faladas, ó Deus, que possa vir ao coração de cada ouvinte, ó Deus, de uma maneira especial e poderosa, que venha ser gerado mudanças, libertações, transformação e conhecimentos, ó Pai, para aqueles que não têm. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o presbítero André. E eu sou a irmã Vanessa. E hoje nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Vamos agora à nossa leitura bíblica, que se encontra em João, capítulo 4, do verso 5 ao 7, 9, 10 e do 19 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos voltar agora com os nossos professores. Graças a Deus, irmãos, então nós vamos à parte da introdução da nossa lição, já sabendo que o Senhor Jesus, ele procura os verdadeiros adoradores. A gente sabe que o ser humano, ele tem uma necessidade de Deus, ele tem uma necessidade da busca de Deus. E nesta busca, com certeza, ele só alcançará essa adoração verdadeira com a ajuda do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, ninguém pode adorar a Deus de verdade. Tanto é que Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade.
verdade. Então esta é uma afirmação muito forte que os irmãos precisam se atentar, porque nós precisamos adorar o Senhor de verdade, ou seja, em espírito e em verdade. Então, pastor, com base no que o senhor acabou de dizer, adorar significa viver em total rendição a Deus, que é a nossa verdade prática. E o que significa isso? É o ato de abrir mão do controle da sua própria vida, ou seja, é entregar a sua vida nas mãos do Senhor, sabendo que Ele agora toma o controle da sua vida, porque agora, como Paulo disse, eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Agora, a sua vida passa a ser governada pelo Senhor, na sua total rendição, na sua total adoração. Quando Ele entrega a sua vida a Jesus, agora Ele diz, eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Que nós vamos ver nessa lição a questão de como que essa adoração, esse desejo de adorar a Deus, nasce de dentro da gente. É como o próprio pastor falou aqui, que há uma necessidade do ser humano de adorar a Deus. É aquela expressão que a gente sempre viu os outros anos, que o vazio dentro de nós é do tamanho de Deus. É literalmente essa adoração, essa vontade de adorar, de falar de Deus, que brota desse vazio. Esse vazio ele só vai ser completo diante da adoração a Deus. Nada acontece de maneira natural, só através do sobrenatural de Deus na vida da pessoa para que aconteça essa verdadeira adoração. O verdadeiro adorador é aquele que nasceu de novo. Só pode adorar verdadeiramente aquele que nasceu de novo. Essa é uma experiência, uma necessidade que o homem tem, uma necessidade profunda de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, da experiência de experimentar a pessoa bendita do Espírito Santo, de viver tudo isso. Então a verdadeira adoração, ela exige essa experiência profunda, e isso só vive quem realmente nasceu de novo. Então por isso nós vamos aprender muito nessa lição sobre a verdadeira adoração. Eu tenho certeza que vai falar profundamente no coração de cada irmão. Vamos então para o nosso primeiro ponto, o encontro em Samaria, duas preciosas lições. Nós sabemos que o contexto desse evento, registrado em João, a partir do capítulo 4, Jesus vai se encontrar com a mulher samaritana. Sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma divergência. No decorrer da lição nós vamos falar mais sobre isso, mas havia ali a necessidade de Jesus passar por Samaria. Jesus, ele poderia encurtar o caminho, mas ele viu a necessidade de passar por Samaria. E esse encontro, pastor, a gente vê que foi um encontro transformador para essa mulher. Foi através desse encontro que ela teve o convite divino e provou a questão de que Jesus era o verdadeiro Messias. Havia ali uma questão entre os judeus e samaritanos. Jesus, ele não se opôs a isso, ele simplesmente passou por ali, desejou encontrar aquela mulher, porque ele sabia da necessidade dela e do que ela se tornaria após esse encontro com Jesus naquele lugar chamado Poço de Jacó. A direção de Jesus de Judéia para Galiléia, os judeus eles faziam uma rota, uma trajetória extensa, aumentava a distância para não passar exatamente por Samaria, devido aos preconceitos raciais que haviam entre judeus e samaritanos. Então vamos aprender mais um pouco sobre o contexto histórico entre os judeus e samaritanos? A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Tainara e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Para entendermos um pouco mais sobre esse conflito, é necessário lembrar que o reino do norte, que tinha por capital Samaria, foi invadido pelos assírios. E nessa invasão, muitos judeus foram deportados e outros estrangeiros começaram a habitar na terra. Desta nova habitação de estrangeiros surgiram muitos casamentos misturados entre os judeus que ficaram naquele local e os estrangeiros que se estabeleceram ali. No entanto, essa mistura não era bem vista pelos judeus que eram etnicamente puros. Estes judeus alimentavam um grandíssimo ódio pelos samaritanos, pois sentiam que eles haviam traído a sua nação e o seu povo através desses casamentos. E a confusão piora quando os samaritanos instituem um novo local de adoração, sendo este no Monte Gerizim e não mais em Jerusalém.
Devido a esses dois conflitos principais, os judeus evitavam ao máximo passar perto dos samaritanos. Mas Jesus era diferente, ele não tinha razões para viver através dessas restrições culturais. A rota por Samaria era mais curta e foi a que ele tomou, pois lembrando, os judeus andavam muitos e muitos quilômetros a mais para evitar a rota de Samaria. A passagem de hoje do encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus acontece na fonte de Jacó, que ficava localizada em Samaria, às margens da rota principal. Nesta fonte, as pessoas iam tirar água de manhã e ao anoitecer. No entanto, essa mulher vai ao meio-dia, provavelmente para evitar se encontrar com as pessoas que conheciam a sua reputação. Mal sabia ela que naquele dia ela encontraria junto à fonte das águas o Senhor Jesus, aquele que podia saciar a sede espiritual dela para sempre, e que deu a ela uma extraordinária mensagem sobre uma fonte que daria a ela vida, uma água pura para a sua alma. Jesus, o verdadeiro profeta, aquele que deve ser adorado, com a sua simples mensagem, trouxe vida para aquela mulher, não apenas para ela, para toda aquela cidade. Vejamos como na aula de hoje. Agora Jesus vem exatamente para quebrar isso, para desfazer esses preconceitos, essas ideias raciais, que é isso que Jesus faz. A gente vê isso na história da igreja, Jesus sempre fazendo essas coisas. Você vê, por exemplo, que a verdadeira igreja ela sempre lutou contra o racismo. A gente vê na história da igreja, na época da escravidão, os crentes fiéis estavam realmente sempre contra a escravidão, ou seja, nunca houve desigualdade no meio do povo de Deus. A gente sabe da história da igreja, da Assembleia de Deus, quando se inicia ali na Rua Azusa, é um ex-filho de escravo, um homem muito simples que está ali, ou seja, o Espírito Santo nunca fez acepção de pessoas, pelo contrário, sempre usou pessoas simples, pessoas que se dedicavam a ele, que estava disposta a adorar em espírito, em verdade. E não foi diferente com essa mulher samaritana, e Jesus vai ali, encontra com ela, revela a vida dela, gera um impacto profundo na vida desta mulher, e aí então há um acontecimento muito bacana ali, muito interessante, porque a cidade passa, através desta mulher, né, ouve essa mulher, passa a conhecer o Filho de Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. É muito bom a gente notar aqui sobre a sinceridade e humildade dentro desse encontro. E que nós devemos assim também, como o Senhor Jesus, que nos deixou de exemplo, aquela oportunidade que ele aproveitou para levar o convite para aquela mulher. É interessante nós notarmos as oportunidades que Deus nos dá e que o Senhor Jesus possa nos usar de maneira, com sabedoria, com entendimento, a falar com o pecador, com aquele a qual o Senhor tem nos dado a oportunidade diária. Pois assim como aconteceu com aquela mulher, assim pode acontecer nos encontros que nós temos diariamente. E vidas sendo libertas, transformadas e tendo um encontro verdadeiro com Cristo. Esse diálogo com a mulher samaritana ali em Sicá, Jesus ele traz nesse diálogo sobre a adoração, se seria em Jerusalém ou em Samaria. O que levou Jesus ali neste encontro era exatamente trazer uma experiência gloriosa à vida desta mulher e às pessoas que depois a ouviriam sobre o encontro que ela teve com Jesus, sobre essa questão de adoração. O Senhor oferece uma água diferente para aquela mulher. Normalmente, quando a gente oferece a água, a gente toma essa água e normalmente a gente tem sede novamente. Mas Jesus, ele chega para aquela mulher e fala: se você soubesse quem é aquele que te pede água, você pediria a água e ele te daria a água da vida. Então, hoje a necessidade do ser humano é exatamente essa: buscar essa água, essa fonte que vai fazer em nós jorrar essa água que nunca mais vai cessar. E o terceiro ponto fala do lugar da adoração a Deus, na nossa revista, onde a mulher então vai questionar a Jesus aonde então seria o lugar de adoração. E o Senhor vai dizer para ela que nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém é o lugar da verdadeira adoração, mas que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor Jesus nessa hora vai estar fazendo uma revelação profunda a esta mulher, não só a ela, como a todos nós, de que nós precisamos
precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, seja onde quer que estivermos, em qualquer lugar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde estivermos na rua, dirigindo, andando, em todos os lugares, nós devemos sempre prestar uma adoração sincera, verdadeira, usado pelo Espírito Santo a Deus, porque é essa a vontade do Pai em todos nós. Ele revela a ela que a adoração não seria nem dos judeus e nem dos samaritanos ali, mas seria de uma forma global, porque ela não seria resumida aos dois povos. Isso alcançou nós hoje também. Jesus simplesmente falou para ela, ó, não só aqui, nem lá, mas em todo lugar. O texto diz, Deus procura os verdadeiros adoradores, que existem aqueles que não são verdadeiros. O que motiva, uma vez que temos esse encontro como essa mulher teve com Jesus, temos agora um coração de gratidão. Vamos adorar a Deus. Nós vemos a necessidade de nós ter um encontro com o Senhor aqui juntamente com os irmãos na casa do Senhor, onde juntos iremos aprender a palavra, onde juntos iremos louvar e glorificar o nome do Senhor, festejar no Senhor. Mas o interessante que nós devemos observar é a nossa vida, ela deve ser contínua diariamente, como um cristão verdadeiro, que adora o Senhor em espírito e em verdade. As pessoas desigrejadas, elas abordam esse assunto e dizem, tá vendo, eu posso adorar o Senhor da minha casa, o importante é adorar em espírito e em verdade. Jesus estava tratando de uma questão de Jerusalém, de Samaria, ou seja, de um lugar que aquela mulher questionava onde seria o local de adoração. E o Senhor está falando da verdadeira adoração em espírito e em verdade, ou seja, a sinceridade que somente o Espírito Santo pode fazer na vida da pessoa. Então, para aqueles que são desigrejados, quando tomam essa palavra por base, eles estão errando profundamente, porque nós precisamos adorar o Senhor com todo o nosso fervor, com todo o nosso serviço, com toda a nossa adoração, e isso implica estarmos em comunhão, sermos membros de uma igreja local, estarmos participando juntamente com os outros irmãos. Isso faz parte daquilo que o Espírito Santo conduz a igreja em adorar em espírito e em verdade. 1 Coríntios 10:31 diz que nós fomos criados para adorar a Deus em tudo, na nossa vida. Fomos criados para isso. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Ah, me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Ah, longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água
terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar pra mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera!
A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito! A segunda parte da nossa lição, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Jesus afirma que aqueles que o adoram, há de jorrar nele uma fonte de água viva. Ou seja, essa pessoa, ela não vai adorar formalmente, não é algo formal, ritualístico. Jesus viveu muito isso na sua época, por exemplo, com os fariseus. Eles adoravam a Deus, mas eram ritualistas, eles eram formalistas, eles não adoravam o Pai em espírito e em verdade. E agora o Senhor vai apresentar a esta mulher que aqueles que adoram ao Senhor, jorra dele uma fonte de água, e é uma água que solta para a vida eterna. E isso é algo profundo que cada crente precisa viver. Por isso nós insistimos que o crente, ele precisa nascer de novo. A pessoa precisa nascer de novo. O ato de nascer de novo faz com que ela viva esse jorrar de dentro dela para fora, que solta para a vida essa água transbordante, que é a pessoa bendita de Jesus, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, para viver essa adoração, eu insisto em dizer, irmãos, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para que essa água possa jorrar de dentro de nós e então fazer coisas extraordinárias. A água que Jesus deu para aquela mulher foi para que ela bebesse da água. O que mudou a história da vida daquela mulher foi de dentro para fora. Me lembrei aqui agora dos discípulos, quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos e Pedro não deixou Jesus lavar os seus pés. Jesus falou com ele: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino. E aí ele disse assim: olha, então Senhor, lava não só os pés, mas lava também a mão e lava também a cabeça. Mas a água que Jesus deu àquela mulher, esta água trouxe dentro dela algo sobrenatural que mudou a história daquela mulher. Jesus é a verdadeira base da adoração. O Espírito Santo nos conduz a adorá-lo. O Espírito Santo faz isso, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos leva a essa verdadeira adoração a Jesus. Ele é a base da nossa adoração porque foi ele que se fez carne. Ele é o verbo de Deus, a palavra viva de Deus. Ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E ele é digno, a palavra de Deus diz que ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E somente os verdadeiros adoradores têm essa necessidade, esse prazer, essa alegria de adorar a Jesus, de se envolver com Jesus e de viver experiências com Jesus. Hoje os crentes, como o irmão Diácono Elias colocou aqui, são muito superficiais. Conhecem de Jesus, sabem de Jesus, leem a respeito de Jesus, têm até uma teologia correta muitas vezes na sua mente a respeito de Jesus, mas não vive a experiência do Filho de Deus, não vive essa experiência de viver com Jesus, de sentir jorrar de dentro dele, de experimentar essa graça poderosa, coisas de Deus. Por exemplo, o momento quando a gente vive questões de libertação, de cura, de transformação. Por quê? Porque isso é real. Essa fonte faz isso. Essa fonte transforma a vida. Então, há muitas pessoas que estão vivendo esse evangelho superficial e não estão bebendo dessa fonte. Quantas pessoas, até mesmo próximo da gente, que a fonte está jorrando e elas não bebem dessa fonte, não experimentam dessa fonte por falta de fé ou pela sua incredulidade e por muitas vezes tem uma teologia formada na sua mente que não permite ela viver isso, mas você pode a partir de hoje, querido irmão, querida irmã que me escuta, permitir que o Espírito Santo faça essa obra poderosa na sua vida, você que ainda não está vivendo isso, que você possa viver essa experiência com Jesus. Ele é o motivo da nossa adoração. Nele é bendito todas as coisas. A presença de Deus, ela não se restringe a uma determinada geografia, a uma determinada localidade, mas sim a todos os lugares onde existem adoradores sinceros, adoradores que querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Nosso terceiro ponto, a adoração bíblica. O comentarista ele coloca aqui um conceito bíblico de adoração. Na linguagem hebraica existe uma expressão chamada Rishtahavá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente. Eu achei interessante isso porque é uma coisa que realmente falta muito hoje nas pessoas que se dizem cristão, é temor a Deus. Tem se extinguido no nosso meio. Temor a Deus é essencial para uma verdadeira adoração. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Todos nós precisamos honrar ao Senhor, temê-lo, temer a sua palavra, temer a sua presença, temer as coisas de Deus é fundamental para um verdadeiro adorador. Na língua grega existem duas palavras que ele escreve aqui, que é latreia e proskuneu, que demonstra submissão. A palavra latreia
paideia em grego se refere a submeter-se a outra pessoa. Elas querem Jesus como seu salvador, ou seja, aquela pessoa que vai salvá-lo dos seus problemas, vai salvá-lo da condenação eterna, mas elas não querem Jesus como seu Senhor. Elas não entenderam que precisam ser servos de Jesus. Se Jesus é o meu Senhor, eu sirvo a Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou mais agora fincado com os meus próprios desejos. Agora é a vontade do Senhor, é a vontade da sua palavra. Agora eu sou guiado não pelos meus conceitos, agora eu sou guiado pela palavra. Ele fala nessa palavra proskuneu, que é uma palavra grega, que denota a verdadeira adoração, atribuir mérito e valor, reconhecendo na verdadeira adoração eu temo ao Senhor, eu honro ao Senhor, eu tenho Ele como meu Senhor, e aí então eu o adoro, eu reconheço que Ele é o meu Salvador, que Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Ou seja, irmãos, para viver isso nós precisamos, eu tenho aqui repetido isso porque eu quero frisar muito isso a cada um de vocês, que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Somente a pessoa do Espírito Santo pode fazer isso na vida da pessoa, ou seja, fazer com que ela tema a Deus, fazer com que ela queira servir a Jesus como seu Senhor pessoal, abrir mão das suas ideias, dos seus conceitos. Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente possa viver exatamente essa obra poderosa na vida do crente, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos ter a consciência de que adorar ao Senhor é exatamente esse significado que nós devemos conhecê-lo, devemos servir a Ele, devemos nos render a Ele e adorar simplesmente pelas coisas que Ele faz, pelas coisas que Ele é. Então, assim, em suma, a adoração a Deus tem que ser nesse sentido, adorar Ele por tudo que Ele é em nossas vidas. A experiência de Jó como adorador. Jó viveu uma vida muito provada por Deus. E mesmo em meio à provação, ele louvou a Deus. Ele disse assim, olha, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele se rende, ele adora a Deus em meio à circunstância, em meio ao problema. Ele está ali servindo, adorando e dizendo às pessoas que estavam à sua volta, louvado seja o nome do Senhor. Então é importante que nós tenhamos essa consciência. É importante que nós tenhamos essa experiência também, assim como várias pessoas tiveram na palavra como exemplo de adoradores, que nós possamos ser adoradores, mas adoradores verdadeiros, que expressam, que glorificam, que vivam uma experiência em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus. O segundo ponto da lição fala da adoração como ato de rendição a Deus. Veja a necessidade que nós temos de nos render ao Senhor em meio a essa cultura, em meio a esse momento em que vivemos, onde as pessoas elas têm dificuldade de se render a outra, de se submeter a uma autoridade. Muitas pessoas hoje não conseguem adorar a Deus porque elas têm dificuldade disso, exatamente de submeter à autoridade, sendo que Deus ele é uma autoridade. Nós precisamos nos render a Ele, nós precisamos nos humilhar diante dele, nós precisamos colocar o nosso rosto em pó diante do Senhor. A cultura hoje não faz isso, a cultura hoje pelo contrário, elas querem sempre enaltecer a pessoa, que está sempre colocando a pessoa numa posição mais elevada, ou seja, numa cultura que não facilita, uma cultura que não permite a pessoa se render a Jesus, porque ela tem dificuldade nessa questão de submissão. O filho não submete ao pai, o funcionário não submete ao patrão, as pessoas não submetem às autoridades constituídas, ou seja, de uma forma que todo esse conceito vai sendo desconstruído, então a pessoa tem dificuldade de se render verdadeiramente, de adorar verdadeiramente ao Senhor com rendição, com entrega total. E é importante que a gente se atente a isso para que a gente possa sempre se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. O que aconteceu com aquela mulher pecadora? Ela se prostra diante de Jesus, ali mostrando a sua inferioridade, mostrando que ela era uma pessoa que necessitava estar aos pés do Senhor ali para que o Senhor pudesse fazer algo por ela, porque sobre ele estava uma autoridade que vinha do céu, uma palavra que seria liberada para mudar a história da vida daquela mulher. Então, em forma de rendição, ela dobra os seus joelhos, ela se prostra diante de Jesus para que houvesse uma mudança na sua vida em forma de adoração. E esse ato ele é importante, que ele deve ser diariamente em nossas vidas.
Olá, irmãos. Jesus disse em João 4 que aqueles que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo para a mulher samaritana? O que isso significa? Primeiro, significa que a adoração a Deus não estaria mais atrelada a um lugar específico. Deus poderia ser adorado tanto em Jerusalém, em Samaria e em todos os confins da terra. Não haveria um templo específico onde todo mundo tinha que ir lá para poder prestar a adoração presa a Jerusalém ou a qualquer outro lugar ligado à tradição do Antigo Testamento. Segundo, isso significa que não haveria mais rituais na adoração. Não haveria mais sacrifício de cordeiros, não haveria mais a unção dos sacerdotes, não haveria mais o sistema levítico e as leis de sacrifícios, não haveria mais os holocaustos, não haveria mais nada relacionado àquela estrutura de culto do Antigo Testamento que simbolizava a pessoa de Jesus Cristo. Agora o culto é individual. Todos nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, porque a adoração agora ela é em espírito e é em verdade. Ou seja, ela é em espírito porque ela é promovida pela ação do Espírito Santo, ela é interna porque acontece dentro do nosso coração e ela é em verdade porque ela tem que ser sincera. Quem adora a Deus precisa amá-lo, servi-lo e viver uma vida santa. Isso não quer dizer que a adoração não possa ser feito em um lugar específico. Pelo contrário, a adoração coletiva só acontece em um lugar específico, na igreja, na reunião, onde os crentes se reúnem. A minha adoração individual a Deus é uma coisa, mas eu também tenho a necessidade de adorar coletivamente. E isso só acontece no contexto de um endereço específico, que é a igreja, onde nós nos reunimos de forma convencional. Então, embora não haja mais rituais, mas a adoração deve ser feita. Qual é o problema da geração moderna? É que ela confunde a adoração com uma performance. Ela confunde a adoração com sentimentalismo. Ela confunde a adoração com um show. Então, a estrutura que é feita para adorar hoje, ela é tão intimista, ela é emotiva, ela prepara cenário para produzir aqueles efeitos psicotécnicos que não deveria existir dentro da igreja. Então, nós criamos uma estrutura de escuridão, de luzes, para hipnotizar as pessoas, elas terem um certo transe. Isso não é adoração. Primeiro, só pode adorar a Deus quem nasceu de novo, quem tem uma nova vida e é cheio do Espírito Santo. A adoração a Deus depende de uma vida de obediência, de devoção. Deus não vai receber o louvor de ninguém que não presta a Ele uma adoração diária com uma vida de dedicação, de serviço e de obediência. Depois, essa adoração passa pelas Escrituras. O culto precisa ser bíblico. O culto precisa atender aos princípios que regulam o culto. Precisa haver reverência na casa de Deus, precisa haver contrição, precisa haver temor e precisa haver principalmente sinceridade e pureza no louvor a Deus. Os nossos lábios não podem cantar aquilo que a nossa vida não vive. Os nossos lábios não podem expressar aquilo que o coração não está cantando. Essa geração confunde então a performance, confunde o som, confunde a tonalidade, confunde o ambiente com a adoração. Só pode adorar a Deus aqueles a quem o Espírito Santo levam a uma profunda adoração. E isso não passa pela performance, isso não é basicamente emoções, é uma coisa feita completamente entregue à ação do Espírito Santo. A adoração, ela é promovida pela gratidão, pelo entendimento de que nós fomos salvos para o louvor, porque fomos criados e o fim último do homem é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Que Deus possa conduzir nossa vida, nossa igreja, nosso ministério, que Deus possa conduzir a nossa teologia, a nossa família, o nosso louvor, a nossa adoração para um serviço de culto perfeito, bíblico e que honre a Deus em todas as coisas. Deus abençoe você. Tópico 3, adoração como um ato de serviço a Deus. O serviço a Deus, ele também é um ato expressamente de adoração. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor envolve adoração. Como exemplos, um diácono que está ali na porta, alguém que está conduzindo as pessoas ao templo. Aquele momento ali, muitas pessoas acham que não é uma coisa significante, mas sim, é significante, é um ato de adoração ao Senhor. Tudo que você faz na casa do Senhor, disposto ao seu coração de adorá-lo, não importa se é
cantar, se é varrer, se é limpar. Isso Glória é a Deus. profundamente um ato de adoração e Deus vê esses atos de adoração. Esse ato de amor, a qual o irmão citou aqui, no trabalho, na casa do Senhor, qual for a área que Deus assim nos confiar, tem que ser feito de amor, de coração, um prazer. Adoração aí no ato de serviço, de servir ao Senhor, exige uma entrega total da nossa parte ao Senhor. É importante salientarmos que isso é demonstrado na casa do Senhor. Aquelas pessoas que se dispõem a servir a Deus, elas realmente estão dispostas a adorar a Deus, elas estão adorando a Deus. Que não importa o trabalho que você faz, a sua atividade na igreja, o importante é que você faça alguma coisa para o Senhor. É claro, irmãos, nós sabemos que tem pessoas até que se escondem atrás do serviço da igreja. É uma grande verdade, mas nós também sabemos que todos aqueles que querem servir a Jesus de verdade, ele serve a Jesus com o seu serviço. Ele está sempre fazendo alguma coisa para o Senhor. Ele está atuando em alguma área, ele está envolvido em alguma situação da igreja, algum departamento, de forma que o prazer dele, tudo que ele faz é servir a Jesus com todo o seu trabalho, com todo o seu dom, com todo o seu talento, tudo que ele faz, ele quer fazer para servir a Jesus. Vamos lá para o nosso tópico 4, uma experiência interior de adoração. Nós sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus. E a gente vê no Salmo 42, onde a expressão do salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então o salmista, ele está expressando aqui a necessidade da sua alma. Ele está dizendo assim no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo. Quando me apresentarei a Ele. Olha só, a necessidade dele de descedentar a sede da sua alma e de se apresentar diante de Deus. Tamanha era a necessidade que ele tinha de estar na presença de Deus para o adorá-lo. Diante da circunstância, talvez, diante dos problemas que talvez ele enfrentava, mas não, eu quero estar na presença de Deus, eu preciso beber dessa água, eu preciso descedentar a sede da minha alma, eu preciso adorar ao Deus da minha salvação. Veja, Jesus, ele, diante da mulher samaritana, ele sabia que aquela mulher tinha uma necessidade. Da mesma forma, o Senhor sabe, todos nós temos uma necessidade, nós precisamos dele, nós somos carentes dele. Ele, somente ele pode suprir todas as necessidades do ser humano. Por isso muitas pessoas hoje vivendo em depressão, por isso muitas pessoas hoje vivendo uma crise de ansiedade, muitas pessoas isoladas dos seus familiares, porque elas não entenderam ainda, não perceberam que somente Jesus pode refazer, transformar. A palavra nos informa sobre o salmista falando da sede, ele expressando a sua sede pelo Senhor. E no Salmo 116, versículo 12, ele fala: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? Pagarei os meus votos na casa do Senhor todos os dias. Então, irmãos, nossa caminhada até ao templo para nos juntarmos com os irmãos tem que ser motivo de alegria, de muita gratidão ao Senhor. Isso nos prova que realmente nós estamos entendendo que no Senhor nós iremos saciar a nossa sede. Então, irmãos, vamos mais uma forma de adoração do nosso culto a Deus, de verdadeiro adorador. É a forma de nós ofertarmos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Agora você vai ter essa oportunidade de ofertar através do nosso QR Code, do Pix. Você também, porventura, que queira trazer oferta no culto à noite, pode trazer também. Nós temos a questão do voto dos 1000 valentes. Nós estamos levantando o voto que nós possamos estar adquirindo todo esse espaço que você está vendo, onde nós temos aqui nos reunido para adorar ao Senhor e louvar a Ele porque Ele tem sido fiel para conosco. E qual é a forma de você ofertar? Através desse voto, o valor que Deus tocar no seu coração, e vamos ofertar com toda a adoração que existe em nosso coração. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
A paz do Senhor, amados, eu sou o presbítero Wellington e agora nós vamos para o quiz da lição 3. A primeira pergunta diz: conforme a lição, quais os principais ensinos de Jesus durante a conversa com a mulher samaritana? Letra A: toda pessoa precisa de Deus e a adoração ao Senhor se limita a um lugar específico. Letra B: toda pessoa necessita de Deus. Com isso, Jesus evitou falar do passado da samaritana para não constrangê-la. Letra C: todos nós carecemos de Deus e para adorá-lo não há um lugar específico. E letra D: todos nós precisamos de Deus, porém os verdadeiros adoradores o adoram com muita alegria somente na igreja. Tempo na tela. E para você que respondeu a letra C, todos nós carecemos de Deus e para adorá-lo não há um lugar específico, você acertou. 2. Conforme a necessidade humana, o que constitui o verdadeiro culto de adoração a Deus? Letra A: o sentido da necessidade humana em verdadeiramente adorar a Deus deve ser ao Senhor em espírito e em verdade. Letra B: a necessidade humana na verdadeira adoração está ligada à liturgia e tradições do homem aceita por Deus. Letra C: a necessidade humana na verdadeira adoração visa sempre a busca de experiências de milagres visíveis. E letra D: todas as alternativas estão corretas. Tempo na tela. A resposta correta, letra A. O sentido da necessidade humana em verdadeiramente adorar Deus deve ser ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos à terceira pergunta. Os principais elementos essenciais da verdadeira adoração constituem-se em: letra A: a adoração a Deus essencialmente implica em conhecer toda a Escritura, principalmente os Evangelhos, pois relatam a história de Jesus. Letra B: a adoração a Deus essencialmente é ser membro de uma igreja e participar dos cultos, nem que seja por canais da internet. Letra C: adorar a Deus essencialmente é saber que Ele fez grandes obras e continua fazendo. E letra D: adorar a Deus essencialmente é reconhecê-lo, render-se a Ele e exaltá-lo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é e faz. Tempo na tela. E a resposta correta é a alternativa D. Adorar a Deus é essencialmente conhecê-lo, render-se a Ele, exaltá-lo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é e faz. Vamos à pergunta 4. Como podemos definir a adoração no ato de serviço dedicado ao Senhor? Letra A: o serviço que prestamos a Jesus visa mostrar nosso talento e habilidades. Letra B: o serviço que prestamos a Jesus exige entrega total, cumprimento dos seus propósitos em nós como um sacrifício vivo ao Senhor. Letra C: a igreja sempre teve serviço e por isso nem todos precisam se envolver. E letra D: o serviço que prestamos na igreja e fora dela me garante comunhão plena com Jesus. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra B.
O serviço que prestamos a Jesus exige uma entrega total e cumprimento dos seus propósitos em nós como um sacrifício vivo ao Senhor. E ficamos aí com o nosso quiz. Tchau! Graças a Deus, irmãos, nós estamos então concluindo a nossa lição. Aprendemos sobre a verdadeira adoração. Adorar significa se render totalmente ao Senhor, se entregar totalmente a Ele. Aprendemos que isso só é possível através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mover o crente, ele jamais será um verdadeiro adorador. Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pedi o presbítero Alex para fazer essa oração, agradecendo a Deus por essa aula maravilhosa. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, por esse ensino. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que possamos, ó Deus, ser movidos pela Tua palavra a adorar ao Senhor, a bendizer o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos, glorificando e agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos.